É um dos rostos mais inquietos e promissores da nova geração no mundo da representação, mas tudo isto sem fazer grandes planos. Ainda assim, hoje não falamos só de papéis. Falamos da infância, no Porto, dos sonhos que se escrevem devagar, dos castings e dessa realidade bela, ao mesmo tempo difícil, que é fazer cultura num país que tantas vezes esquece de a ouvir e aplaudir. João Nunes Monteiro, seja muito bem-vindo à Rádio Observador e ao Em 40 Minutos. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Olá, bom dia, muito obrigado. Estamos aqui contigo com um jovem que, como é que eu hei dizer isto? Não faz muitos planos da vida, já dissemos isto na introdução. Aliás, tu referes-te como uma pessoa péssima a fazer planos. Não faz parte da tua natureza e a vida e os projetos em que tens estado têm acontecido tudo de uma forma muito natural, sem pressões, e as coisas vão surgindo naturalmente. Sentes que a vida te está a dar-te o que é devido no tempo certo e também fruto do teu trabalho e daquilo que tens feito ao longo do tempo? É isso que sentes? Não sei bem responder a isso. Acho que é tudo bastante aleatório e acho que é também muito correspondente da área onde trabalho, onde a precariedade é grande e, portanto, não há assim espaço para fazer grandes planos ou para ter um planeamento a longo prazo. Mas acho que tenho tido sorte e tenho encontrado bastantes ótimos realizadores e realizadoras e pessoas que me inspiram e tenho tido sorte nisso. Ora bem, antes de olharmos para a tua infância, com raízes e origens muito profundas na cidade de Invicta, na cidade do Porto, temos de falar sobre este teu mais recente projeto, o filme Sonhar com Leões, uma tragicomédia, e eu gosto muito desta palavra, uma tragicomédia romântica. Já nos deixa a rir. E surrealista, que aborda um tema muito sério, que é o tema da eutanásia, mas aqui com uma combinação de humor negro, ternura, existencialismo. Queremos saber quem é que é a tua personagem, o Amadeu, nesta história. Conta-nos tudo, estás à vontade. Então, o Amadeu é alguém que não dorme há vários anos e que está à procura de uma forma de terminar a sua vida com dignidade. E dessa forma ele é agente funerário, tem uma grande afinidade com mortos, fala com eles, são na verdade os seus verdadeiros amigos, e inscreve-se nesta organização onde lhe prometem uma forma indolor de pôr fim à vida, já que essa lei não está aprovada ainda no seu país. E aí conhece a Gilda e fica encantado por ela e vai descobrindo... A Gilda dizer que não está morta? A Gilda não está morta, sim. Não está morta, portanto é assim uma primeira pessoa viva pela qual ele se sente bastante encantado. Sente curiosidade, não é? Em conhecer, não é? Sim, e ela é o oposto dele, portanto ela atrai-o de uma forma que ele não consegue perceber a ironia e isso também dela. suscita, se calhar, essa curiosidade em querer perceber aquela alma, o que é que está ali, para descobrir. Exato, e vai se sentindo atraído por ela e querer ajudá-la. E pronto, eles vão desenvolvendo essa relação ao longo do filme, e mais não digo. O filme, como disse aqui, o Zé aborda temas delicados como a eutanásia, mas com um tom de humor negro que está muito presente ao longo do filme. Como é que é equilibrar essa questão do humor depois com a sensibilidade que o tema também tem? Ou seja, como é que se faz esta gestão enquanto ator? É um trabalho ainda mais difícil. Eu acho que está muito presente no argumento. O argumento é bastante sólido. O Paulo escreveu, o realizador e argumentista do filme, escreveu um argumento bastante sólido e que permeia essas zonas absurdas da vida e da vida no seu fim. E, portanto, na verdade, o meu trabalho foi bastante facilitado, não só pela Denise Fraga, que é uma belíssima atriz que estava comigo e que me ajudou imenso, mas também porque essas cenas já têm essa força em si, portanto, só tive que tentar representar o melhor Tornou-se possível. tudo mais fácil pela escrita e pela forma como está tudo construído. Exatamente. À volta da trama, não é? Sim. Ora bem, falavas aí da Denise Fraga, ela interpreta a Gilda, é de certa forma o teu par, digamos assim, o par do Amadeu nesta trama. Como é que foi essa dinâmica em cena? Vocês já se conheciam antes? Não,
de Ok. todo. Nós conhecemos-nos durante o período de ensaios e eu fiquei logo encantado com ela, porque ela é uma apaixonada pelo cinema, ela é uma apaixonada pela sua profissão, ela tem muitas ideias, ela quer muito participar, é super generosa, queria muito saber a minha opinião ao mesmo tempo, portanto, saber o que é que um jovem ator achava sobre o argumento, sobre as cenas que tínhamos de fazer. E portanto foi super fácil e foi um prazer imenso. Todo esse entusiasmo coloca-te mais pressão em cima ou deixa-te ainda mais à vontade, quase numa espécie de não, aqui está claro que tenho aqui uma oportunidade para fazer o que eu gosto? Por norma prazer. E foi super contagiante o prazer que ela tinha e a paixão que ela tinha pelo trabalho, portanto não me deixou assim muito nervoso. Olha, em termos de bastidores, nós muitas vezes recebemos aqui atores, hoje estamos aqui contigo, João Nunes Monteiro, e sabemos, por exemplo, como é que funciona mais ou menos os bastidores de uma novela, que tu também já participaste, e daqui a pouco vamos falar de um projeto em que também já estiveste. Num filme, as coisas são muito diferentes, ou seja, a novela é um ritmo muito frenético, ainda falámos disso em off, logo quando assim que chegaste. Num filme, como é que é este ambiente? Como é que é a preparação das cenas? Também o ambiente entre vocês? Temos aqui grandes nomes neste elenco. Joana Ribeiro, a Denise Fraga, que já falamos, a Vitória Guerra, a Sandra Faleiro, muitos outros. Como é que tudo se processa num dia de filmagens, por exemplo? Já agora dizer que são todos atores e atrizes que eu admiro Sim. imenso. O que é um plus, não é? Foi mesmo. Descobrir o elenco deste filme foi assim uma grande alegria para mim. O cinema acho que tem várias coisas boas e em especial o tempo. Dá tempo para falarmos com o realizador ou com a realizadora e com os colegas sobre a cena. Dá tempo para falar sobre outras coisas, sobre a vida, entre takes, coisa Sim. que em televisão não dá tempo para acontecer. E dá esse tempo de preparação, de podermos mergulhar, de poder entre cada take, enquanto estão a afinar as luzes, nós podemos estar a repensar o que é que poderá não ter corrido tão bem naquele take, ou o que é que pode ser diferente, ou o que é que pode potenciar a cena. Portanto, o cinema traz tempo. Eu acho que acima de tudo traz tempo. E é um tempo que é valioso para um ator transformar-se, digamos assim, porque tu já fizeste novelas, teatro, cinema. O cinema é aquele em que há mais tempo para saborear o projeto, aquilo que está a ser feito. É uma pergunta traiçoeira, porque o teatro também tem isso, não é? Sim. O teatro temos um mês e meio. As Mas produções- o teatro, depois, como estão sempre todos os dias em cena, acaba por ser um bocadinho diferente, ou não? Aqui fala uma pessoa distanciada do meio. Sim, mas tem a possibilidade de cada dia é Também, um dia sim. diferente. É como fazer um novo take para mim. Às vezes estar com Ok. uma peça em cena, como tive agora, que foram 6 semanas, acho eu. Cada dia para mim era um novo take, era uma nova oportunidade de afinar coisas e afinar a minha personagem e estar No filme, feito, depois de feito. Depois de feito, não há nada a fazer. Exato. Está entregue ao realizador ou à realizadora e à montagem e logo se vê. Mas tem essa qualidade também, sim, de podermos ir afinando. O tempo dá a oportunidade de irmos afinando o trabalho, mas cada dia é uma nova luta, porque é uma nova cena. E Isto acontece, por exemplo, imaginemos que vocês gravam uma cena num dia e uns dias mais à frente percebem, se calhar esta cena podemos melhorar. Isso acontece? Ou seja, voltam atrás para regravar alguma coisa? Isso chega a acontecer? já aconteceu em alguns projetos onde eu estive, sim. Seja por questões técnicas, seja porque há uma nova ideia para a cena e sim, voltamos a refazê-la e às vezes é bastante bom, é bastante refrescante. Boa. Sonhar com os Leões já está nos cinemas. É uma coprodução entre Portugal, Brasil e Espanha. No elenco conta com atores como o João Nunes Monteiro, mas também a Denise Fraga, que já aqui falámos dela, que é o teu grande Gilda. par, como disse o Zé, e também a Joana Ribeiro, Sandra Faleiro, Vitória Guerra e muitos outros a irem ver, porque olha, eu vi o trailer e fiquei com muita curiosidade e gostei muito da capa do filme, com os sorrisos. Acho que chama muita atenção e, portanto, vamos marcar um dia e vamos tratar disto. Ora bem, para já o que vamos tratar é olhar para a tua infância, João Nunes Monteiro. Está na hora de irmos às tuas origens, até à cidade do Porto. Pelo que tivemos a ler aqui na pesquisa que fizemos, falaste sempre numa infância privilegiada, apesar de teres tido uma família numerosa. O que é que significava para ti, na prática, no dia-a-dia, isso mesmo?
Então, eu acho que era privilegiada porque a minha mãe ainda professora, o meu pai gestor de seguros, não sei se essa palavra, se é assim ainda a designação Sim. da profissão dele, mas era essa a profissão dele. E portanto havia uma qualidade de vida que nós tínhamos. Nunca me faltou nada. Eu queria comprar os livros de Harry Potter e os meus pais iam comprar, portanto eu adorava ler. Qual é que é o teu favorito? Eram todos. Eu vivia aquilo, eu reli Já várias estamos vezes. neste nível de pessoa que gosta de todos. Sim, eu reli várias vezes os livros. Sim. E às vezes parava de ler e ficava assim de olhos fechados a tentar imaginar como é que Se fosse seria. eu a contar a história, não é? Ou se fosse eu o Harry Potter. Ou Ia isso, para também, essa também. zona. Desculpa, interrompido. Estavas a dizer privilegiado. Sim, portanto, éramos 5 em casa, mas nada nos faltou. Nunca tivemos privações nenhumas e mesmo quando eu quis tomar esta ideia louca aos 15 anos de seguir para uma escola profissional de teatro, não tive grandes oposições. Uhum. E o que é que o Porto é muito conhecido, a cidade do Porto, por pessoas bem dispostas, que gostam muito de ajudar qualquer turista que vai na rua, isso é... toda a gente o diz. O que é que ainda há do Porto em ti? Tu estás há quantos anos em Lisboa? Eu estou em Lisboa há 14 anos. Uhum. Mudei para cá em 2011. Eu acho que está muita coisa, está o sotaque ainda. Nota-se em algumas palavras, é verdade. Sim. e do qual eu não tenho, orgulho se calhar é uma palavra forte, mas do qual eu não o escondo. Nunca foi para ti uma limitação, ou seja, tentar esconder esse sotaque ou limar essa aresta? Que não é aresta. Eu estou a dizer aresta como se fosse um problema, mas não é. Quando entrei na escola de teatro era uma questão. Era suposto tentarmos limpar ao máximo para uma espécie de sotaque standardizado ou neutro. E o que é isso de um sotaque standardizado, não é? Felizmente hoje começamos a discutir mais isso e começa a ser mais permissível ouvirmos outros sotaques, seja das ilhas, seja das diferentes partes de Portugal continental. Mas eu acho que o Porto ficou em mim, nos meus amigos, no facto de ser uma cidade que se consegue fazer a pé, tem 2 vales, mas faz-se a pé. Eu adoro andar a pé. E diz-me só uma coisa, aqui em Lisboa ainda não encontraste nenhum sítio em que a francesinha seja tão boa como no Porto? Eu sou vegano. Pois é, eu lembro-me disso. Mesmo assim, e tu gostas de uma boa francesinha vegana, não é? Gosto, e mesmo assim a melhor, e peço desculpa a quem nos estiver a ouvir, a melhor continua a ser no Porto. Muito bem. Não tens de pedir desculpa, eu acho que é cultura. Portanto, temos de assumir. Vamos seguir em frente, Zé, e vamos ainda aqui ao 9º ano de escolaridade que o João terminou na Escola António Nobres. E que na altura descobriste que é possível estudar para ser ator. Era uma situação, ainda has-me explicar como é que essa informação entrou num jovem João. Na altura o teu pai tinha algumas reticências quanto ao futuro, sobretudo devido ao futuro económico da profissão, não é? Já que há pouco disseste que por vezes é muito incerto, digamos assim. Alguma vez ele te disse que afinal já não era uma preocupação e que tinhas feito a escolha certa? Que não era uma preocupação, não me disse, mas que estava contente com a minha escolha e havia certos... Ele não elogiava propriamente as minhas performances, mas ele muitas vezes elogiava os projetos onde eu estava. Okay. Projetos que o tocassem, como estou-me a lembrar deste espetáculo Justos, do Camus, que ele viu e mexeu imenso com ele, e eu senti que ele estava super contente por fazer parte daquele projeto. É uma pessoa mais contida nos elogios? Era. Acho que ele tinha assim algum receio que te deslumbrasses. Que me deslumbrasse, sim. E esta questão do teatro, pelo que percebi, foi também o teu pai que te levou ao teatro para tu perceberes se era realmente aquilo que tu querias, ou seja, para tu perceberes, bem, ele está aqui a dizer que quer ser ator, vou levá-lo ao teatro para perceber se ele realmente quer seguir isto, porque isto às vezes pode ser algum devaneio. Foi mais ou menos isso que ele pensou. Eu acho que ele pensou isso mais
com a esperança de que eu desistisse. Respondendo à outra pergunta, eu descobri, a partir daqueles testes psicotécnicos que se boa. faziam no ano, havia várias áreas para as quais, pelos vistos, eu tinha uma certa aptidão ou vontade, mas mesmo no final da sessão disseram-me: pronto, deixa-me só apontar-te que em artes não tens assim uma grande pontuação, mas em teatro especificamente sim. Olha, fica a saber que existem estas escolas profissionais. Pronto, fica com esta informação. E eu cheguei a casa todo contente e contei ao meu pai. E ele então, pronto, acionou as medidas que tinha para me, na minha opinião, para me demover, que foi levar ao Teatro Nacional de São João, ver o espetáculo A Dúvida. Ainda tens essa memória desse dia? Tenho, sim senhora, porque ficámos no último piso, estávamos mesmo junto aos projetores e ao longo do espetáculo os projetores iam estalando. Portanto, eu estava a ouvir os atores e a ouvir um estalo de projetor, mas estava super maravilhado. E então saí. Mas ficaram no último piso só para o caso de tu não gostares mesmo e saírem mais depressa. Se calhar, já pensaste que ele se calhar pensou nessa hipótese? Não fui tão rebuscado. E vais-te sentar ao lado do projetor. Exato, que é para teres uma má experiência. Não fui se calhar já estava tudo combinado. Se calhar, quem sabe. Mas espero que o meu pai não tenha sido tão perverso. Meu Deus. Mas ainda assim, maravilhado, amor à primeira vista? Sim, ele esperou uns minutos, nós saímos, contornámos ali na batalha o Teatro Nacional de São João e ele pergunta-me assim como quem não quer coisa: então, João, o que é que tu achaste? E eu: adorei. Ele: foi mesmo? Eu: sim, gostei mesmo muito. Nem os projetores te abalaram. E pronto, e depois lá me deu permissão para me inscrever nas provas para a Escola Profissional Academia Contemporânea de Espetáculo. Muito bem. Estamos de regresso para a segunda parte do Em 40 Minutos com João Nunes Monteiro. Já estávamos aqui a dizer que o teu pai muito provavelmente falou com a organização desse teatro. Lembra-me o nome do teatro, desculpa. Teatro Nacional de São João. O Teatro Nacional de São João, para escolherem o pior lugar para tu ficares e para te mover dessa paixão pelo teatro, mas olha, não resultou e tu fizeste o teu caminho. Tu ainda andaste por Londres, mas não a estudar. Fizeste alguns workshops, pelo que percebi, mas trabalhaste sempre num teatro. Como assistente de sala, sim. Essa experiência, o que é que te trouxe? A questão do trabalhar com o público, mas no teatro, e também, de certeza que tiveste ali experiências em que pudeste ver o trabalho de outros atores. O que é que essa experiência também, trabalhar e estar fora do país, te trouxe? Foi maravilhoso, primeiro porque não é a minha primeira língua, portanto houve um lado performativo que eu tive de acionar muito rapidamente para poder fazer um bom trabalho, não é? Porque estava no atendimento ao público, ou a lidar diretamente com o público, sim, não é? E, portanto, ser extremamente simpático, guiar as pessoas aos seus lugares. Também trabalhava no bar do teatro, cada piso do teatro tinha um bar, e, portanto, muitas vezes eu também tinha essa função. E depois, como assistente de sala, e tendo eu 18 ou 19 anos, muitas vezes eu tinha de ir voltar a fechar as cadeiras, limpar a sala, recolher o lixo, e podia observar cada ator a fazer o seu aquecimento. E vi coisas maravilhosas, desde atores a meditar. Tens assim alguma memória muito presente, algo que tenha marcado desses tempos? Lembro-me em específico desta atriz, que eu achava que ela era maravilhosa num espetáculo bem, acho que o público-alvo era a infância, que era o Good Night, Mr. Tom, e ela, para mim, ela tinha os braços mais longos da história das atrizes que eu já tinha visto, e ela meditava e tinha uma espécie de mantras ou entoava uns cânticos que eu não compreendia, mas que tornavam o lugar todo sagrado. Eu não sei bem explicar, mas aquilo para mim era... A energia mudava? Era maravilhoso. E eu pronto a recolher assim os nibbles e as pipocas para um saco de lixo, e ela completamente compenetrada. E nunca depois... quiseste abordar sobre isso? Não, tinha imensa vergonha. Ainda hoje tenho. Não consigo. Mas era um privilégio vê-la. E hoje em dia, muitas vezes lembro-me desse espaço que eu acho que ela convocava para ela, de calma e de concentração. Acho que me ficou presente e tento convocar quando posso e quando consigo os meus trabalhos.
Bem, vamos olhar então para a tua carreira, João. Estreaste num filme que se chamava Aristides de Sousa Mendes, o Cônsul de Bordeaux. Já te estás a rir. Porquê? Estou-me a rir porque tinha 16 anos, acho eu. 16. Tinha só feito o primeiro ano na escola profissional, na Academia Contemporânea de Espetáculo, portanto eu só tinha basicamente ensaiado poemas e Gil Vicente, e de repente vou fazer cinema com uma personagem com bastante incidência, portanto eu estava apavorado. Estava muito apavorado, super excitado ao mesmo tempo e super feliz. Como é que se lida com essa dualidade de sentimentos para um ator que está a começar? Eu acho que não lidei. Acho que não sou Deixa-se de lado e que vive-se o momento. Acho que fui indo e tive a sorte de ter o Carlos Paulo e a Sara Barros Leitão, que já tinham experiência, que à noite no hotel me acalmavam e diziam: não te preocupes, tipo, estás a fazer um bom trabalho e continua por aí e segue a tua intuição. Tenho aqui uma pergunta dupla, que é: as maiores dificuldades que sentiste nesta fase inicial da tua carreira, um jovem apenas de 16 anos, como estavas a dizer, e ensinamentos que ficaram até hoje? Ensinamentos, ficou especialmente esta ideia de que não é preciso fazer muito, de que a câmara vem ter contigo, a câmara vem buscar aquilo que tu estás a sentir e aquilo que tu estás a viver. Isso ficou-me, e que é bastante importante nós permitirmos a nossa intuição. E a primeira questão era... As maiores dificuldades, tendo em conta que estavas numa fase inicial. As maiores dificuldades eram exatamente essas. Qual era o espaço, de repente, que eu tinha, porque só tinha estado em palco uma vez na vida ainda. Como é que era reduzir isso para uma câmara? Como é que eu berrava? Lembro desta cena que eu tinha de berrar pela minha irmã, que tinha eu um bebé no colo, eu tinha de berrar por ela, e de repente tinha 4 ou 5 pessoas à minha volta com uma Seferovic apontadas para mim, e eu tinha de berrar por ela e sem aquilo ser teatro e poder ser captado pela câmara e ser verdade. Depois acabaste por ter outros projetos: o Margem, de Vítor Hugo Pontes, com texto de Joana Craveiro, o filme Mosquito, de João Nunes Pinto, o espetáculo Fake, da companhia Formiga Atómica. Há muitos outros. Tens já uma vasta carreira, apesar de ainda seres bastante jovem. Ainda assim, é a telenovela Quero é Viver que dizes que teve mais alcance. Porquê é que, no teu entender, é que teve mais alcance, e como é que começaste a gerir a questão de começares a ser abordado na rua? Porque todos os dias aparecias, não é? É verdade. Pronto, eu acho que tem mais alcance porque eu continuo a achar que, acho eu, posso estar enganado, mas a televisão é realmente a plataforma que tem mais alcance pelo país inteiro. E é vista todos os dias por muitas pessoas, ou seja, as pessoas vêm-te num dia, vêm-te no outro, e consecutivamente, porque Exato. As pessoas ficam envolvidas na história que faz parte da novela, não é? Sim, e tu estás sempre nessa memória delas, estás sempre presente. E em simultâneo, quando já tinha terminado de gravar a novela, mas estava a fazer um espetáculo no âmbito da Odisseia Nacional, do Teatro Nacional Dona Maria II, por várias terras do país, e era muito presente a minha figura como nunca tinha sido. Portanto, eu continuo a achar que sim, a televisão tem esse espaço. Perguntaste-me, desculpa, perdi-me aqui. A questão de seres abordado na rua. Porque a tua personagem nessa novela era muito peculiar. Queres aqui reavivar a memória dos nossos ouvintes? Sim, eu tinha um... Eras uma farrico. Era uma farrico, sim. tinha um negócio de penhores, no qual eu, se pudesse fazer um negócio onde eu ficasse a ganhar, era isso que eu ia fazer, e tinha assim um ódio generalizado à humanidade, em especial ao meu irmão gêmeo. E pronto, e muitos traumas internalizados. Mas as pessoas achavam muita graça, portanto as pessoas abordavam-me de uma forma muito carinhosa na rua. A dada altura na novela, a minha personagem faz uma tatuagem num sítio bastante inóspito, e as pessoas brincavam imenso com isso. Achavam que tinhas feito a tatuagem? Às vezes pediam para ver, assim, então, de provocação. Mas não, isto é ficção. Mas eram muito carinhosas, e senti bastante carinho, e também senti que aquela novela em específico era uma novela que contava a história
num ponto de vista... 5 mulheres protagonistas. Rita Exatamente. Pereira, Sara Barradas, Joana Seixas, Fernanda Serrano e a São José Lapa. Exatamente. E ouvi houve pessoas que relataram histórias de como aquela novela as estava Sim. a alterar e de como elas estavam a comportar-se de forma diferente com os maridos exato. ou com os ex-companheiros e de como estava a surtir um efeito nelas. Isso foi bastante bom de ouvir. Tu disseste numa entrevista, e passo a citar: sonho participar em trabalhos que reflitam o mundo diverso e complexo que observo quando saio de casa. Foi isto que tu disseste. Nas novelas em Portugal, isso acaba por acontecer. Estamos a falar agora de um projeto, Quero é Viver, que marcou muito por isso e foi muito elogiado na altura pela crítica, pelo facto de termos situações reais, de mulheres reais, com pais e com homens também, ou seja, apresentava muito o cotidiano daquilo que se vive numa casa portuguesa ou neste país que é Portugal. Mas isso em Portugal, nas novelas, acreditas que isso acontece muitas vezes? Ou às vezes faltam aqui narrativas em que nós nos possamos identificar? Eu acho que essas narrativas têm de aparecer em todo lado, seja na televisão, seja no cinema, seja nas séries. Acho que o mundo está em constante mutação. Eu vivo numa rua perto da Moraes Soares e aquilo que eu encontro quando saio à rua é bastante diverso, é bastante complexo, é bastante rico e bastante triste também, por um lado. E eu tenho uma ânsia muito grande de ver essas histórias a serem contadas. Acho que quero muito sentar-me numa sala de cinema ou sentar-me no sofá e ver essas narrativas a serem contadas. João, tu és uma pessoa naturalmente, digamos, um pouco tímida. Como é que lidas com o síndrome do impostor que dizes que sofres um bocadinho? Não sei se lido. Acho que canalizo tudo para o meu trabalho. Acho que existe uma tensão muito grande entre o ser tímido e eu querer falar ao mundo. Se eu conseguisse falar abertamente e de uma forma tranquila, acho que não seria ator. Portanto, é dessa tensão que eu julgo que quero fazer este trabalho e que ponho tanta pressão. Acho que vou aprendendo a lidar e espero estar a lidar cada vez melhor. Mas hoje, quando te elogiam, como é que tu reages? Que essa é uma questão importante. Fico muito tímido, normalmente quero-me esconder debaixo de uma mesa e não, mas pronto, mas tento perceber o porquê desse elogio, o que é que às vezes também é importante, porque às vezes lidamos com pessoas que elogiam por elogiar ou na busca de um elogio em troca, não é? Às vezes pode acontecer. Sim, pode, mas aquilo que eu tento perceber no elogio é as pessoas quando me estão a elogiar primeiro. O meu trabalho nunca é isolado. Portanto, as pessoas quando me estão a elogiar a mim estão a elogiar o trabalho de uma equipa inteira. E então é isso que eu tento compreender, é se esse elogio está a vir de onde? Quer dizer que se calhar esta história, esta narrativa, este filme ou esta peça tocou naquela pessoa. E então é mais fácil agora aceitar esses Isso é uma elogios. forma de escapar ao elogio. Não, tu não me estás a elogiar a mim, estás a elogiar o projeto em que eu estou envolvido. Talvez, mas acho que não é todo mentira. Acho que não estou aqui a mentir toda. É um mecanismo que tu usas. Sim. Agora as pessoas já sabem, tu admitiste. Olha, tu tens 32 anos, és ainda um jovem, mas penso que saibas, até pela idade que tens, a dependência que há hoje da questão das redes sociais e que muitas vezes dão para conhecer os atores e figuras públicas. Por aquilo que vi, nomeadamente no teu Instagram, és uma pessoa muito discreta, que usa o Instagram muito para trabalho e para divulgares aquilo que está a acontecer e o teu trabalho de ator e também da tua equipa que está contigo. Mas na representação, nos castings, a questão das redes sociais chegou para ti alguma vez a ser uma questão? Será que estamos hoje a ter uma geração mais preocupada com o algoritmo do que com os textos, por exemplo? Pois, eu não tenho ainda... Eu tento não ceder a essa narrativa nem a esse discurso. Portanto, eu continuo a ter uma opinião de que as redes sociais têm o seu propósito, são uma ferramenta importante, também são uma ferramenta muito danosa, num certo sentido, de desinformação, discurso de ódio. Portanto, é uma ferramenta que é bastante complexa e tridimensional,
No meu trabalho eu tento não ceder a isso. E portanto eu continuo a alimentar a minha rede social e o meu avatar com o trabalho e esperar que pronto, vou contando aos meus poucos seguidores. Mas esta questão de termos castings em que é, por exemplo, pedido um número de seguidores nas redes sociais, isto acaba por desvirtuar um bocadinho o trabalho do ator, ou seja, percebemos que para novelas e para projetos, se calhar ter uma cara mais conhecida pode dar origem a um sucesso ou não, porque isso não está cientificamente comprovado. Às vezes temos novelas com atores muito reconhecidos e que, se formos ver as audiências, acabam por não corresponder. O que é que tu sentes em relação a isso? Acho que são leis de marketing e que podem realmente falhar. Acho que o número de seguidores... Eu nunca tive essa experiência, nunca me foi perguntado quantos seguidores eu tinha antes de uma audição ou de um casting. Mas acho que é uma situação que pode sim ser falaciosa, pode enganar e no fim do dia pode não ser sinónimo de valor. E se calhar devíamos apostar nos atores, sejam eles formados ou não, mas que fazem esse percurso e que vão defender o projeto da melhor maneira possível. Em que o talento seja, e a meritocracia também seja devidamente respeitado. Ainda assim, João, uma vez sentiste algum tipo de pressão para seres um pouco mais ativo, de certa forma para não ficares para trás neste mundo das redes sociais? Sim, acho que esse pensamento seja uma questão até física. Às vezes uma pessoa pensa, bem, será que eu não deveria ser mais musculado e estar num padrão físico mais standardizado? O pensamento ocorre. Acho que a questão depois é sabermos não ceder a ele e também ter interesse em trabalhar com pessoas a quem esses padrões não são importantes. Falando aqui das plataformas de streaming, cada vez mais vemos jovens a desligarem-se da televisão e das ditas novelas para verem aquilo que querem à hora que quiserem em qualquer plataforma. Tu também deves estar a par disso e deves saber isso. Deve-se ao facto de termos cada vez menos, ou as histórias que temos sobre os jovens não são elucidativas da realidade que existe em Portugal? Sente-se isso? Ou há outra explicação para este fenómeno? Desculpa, podes só repetir a pergunta para ver se eu percebi bem. Estava a falar da questão das plataformas de streaming, ou seja, temos visto, e isto acontece, os jovens cada vez mais não veem novelas, não se identificam com as histórias que são relatadas e podem ser vistas nas novelas, nos grandes canais, SIC e TVI. Isto o que quer dizer que os jovens não se identificam com estas histórias porque temos cada vez menos histórias de jovens em televisão e as que há, eles não se identificam? Está relacionado? Ou existe aqui outra questão associada a esta questão? Acho que sim, acho que é bastante possível que isso esteja a acontecer, que as narrativas não espelhem, mas não sei se é só nos jovens, acho que é no geral e numa globalidade. As narrativas, quando não espelham o mundo que as pessoas veem, como eu vejo na Moraes Soares, quando não veem esse mundo retratado, não é? Quando de repente é um mundo só de ilusão e de fantasia, acho que as afasta e, portanto, elas vão procurar outras coisas e vão procurar outras realidades, sejam as britânicas como o Adolescence, que teve agora um grande êxito, que talvez aquilo comunique com elas. No teu entender, que histórias é que estão por contar? O que é que gostarias de ver ter mais destaque? Acho que faltam bastantes narrativas de minorias, sejam elas imigrantes, pessoas queer, minorias étnicas. Acho que essas narrativas estão ainda por contar e por ter um relevo importante. E também para contextualizar, porque estamos sempre a aprender e muitas vezes é nas novelas, nas séries que aprendemos muita coisa e depois também aplicamos no nosso dia-a-dia. Sim. Nós, João Nunes Monteiro, vamos ter eleições, mais uma vez, dia 18 de maio. A cultura volta a ser um assunto que nos debates teve pouca expressão, foi muito pouco falado. Sim. O que é que mais te cansa ou desanima na forma de como a cultura está a ser tratada aqui em Portugal? Cansa-me que eu, tenho 32, portanto, eu estou há 16 anos a ouvir
o apelo 1% para a cultura. Estou há 16 anos... Que ainda assim é pouco. Que ainda assim seria pouco, mas já é o que estamos a pedir há 16 anos. Custa-me bastante que o financiamento para teatro e para cinema continue a ser muito pouco, a premiar muito poucas pessoas, que os bilhetes continuem a ser caros, porque realmente não há... Quanto mais apoio houver, mais barato pode ser, e que o direito constitucional, que é o usufruto da arte e da cultura, não esteja a ser para todos. E, portanto, que a arte não seja um direito acessível a todos. Continuamos. Vou-te lançar aqui um desafio. Num cenário em que aparece-te a Ministra da Cultura, tens a Ministra da Cultura pela frente, tens 5 minutos para conversar com ela. Por onde é que levavas essa conversa e qual é que era o primeiro tema que puxavas logo? Estilo Acho Trunfo. Financiamento, mais injeção de dinheiro, mais projetos a serem premiados e considerados, e especialmente o nosso cinema faz um caminho maravilhoso lá fora, é super reconhecido e, portanto, em Portugal também o deveria ser. Também uma aposta na educação, porque acho que apostando na educação e nos hábitos culturais, que acho que isso faz bastante diferença, podemos começar a cultivar e a educar as pessoas, a habituarem-se a irem aos museus, ao cinema, ao teatro. Que é tão importante e faz muita falta. E a questão do preço é uma questão que por vezes também afasta muitas pessoas do teatro, porque as pessoas têm de fazer a sua gestão e muitas vezes, assim como se calhar os governos vão deixando para o último plano a questão da cultura, e de facto não é saudável, e está provado que a cultura faz muita falta a um país e nós sabemos bem disso. João Nunes Monteiro, vamos fechar esta conversa. Passou rápido, mas para fechar, o que é que ainda te faz ter esse brilho no olhar quando pensas no que fazes, na representação? São as histórias, e agora pensando num discurso que o Miguel Gomes pediu à Filipe Reis para ler nos Prémios de FIA, a criação de novos mundos. Acho que este meu trabalho tem essa possibilidade de contar histórias, de emocionar, mover pessoas, seja pelo riso, seja de outra forma qualquer, e de criar novos mundos, que eu acho que é isso que nos faz acordar de manhã e levantar-nos e sairmos para a rua. E quando fazemos o que mais gostamos é sempre mais fácil, não é? É verdade. João Nunes Monteiro, muito obrigado por ter estado aqui Muito connosco na Rádio Observador, no Em 40 Minutos. Não se esqueçam, Sonhar com os Leões, que já está nos cinemas. O João Nunes Monteiro está lá, também a Denise Fraga, a Vitória Guerra, Joana Ribeiro e muitos outros. Vejam, porque está, pelo aquilo que ele nos disse, muito bom. E nós vamos comprovar um dia destes. João Nunes Monteiro, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, sucesso. Obrigado.